Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PhysioWork Podcast e hoje a gente vai falar muito sobre taping, sobre cirurgia plástica, sobre pós-operatório de cirurgia plástica, também sobre pré-operatório, e a gente está aqui com a Tainá Ramires, ela que é fisioterapeuta e vai nos sanar muitas dúvidas que a gente ainda tem sobre esse assunto e como o fisioterapeuta atua tanto na cirurgia plástica e também no pós-parto. Tainá, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Tainá, vamos ser já direto aqui nas perguntas. Qual a principal diferença do taping, esse que a gente usa no esporte, que ficou aí popularmente conhecido, para o taping que se usa no pós-parto, na cirurgia plástica? É uma fita diferente, mas quais as principais diferenças? Então, na verdade, do material, da fita utilizada, do taping, a bandagem, não tem diferença. É o mesmo produto que a gente utiliza na traumata e ortopedia, é o que a gente vai utilizar na cirurgia plástica. O que muda mesmo é a forma de aplicação, é o raciocínio clínico e também os objetivos, né? Às vezes, no esporte, na traumata e ortopedia, o objetivo tem mais de restrição de alguma articulação, suporte para articulação, né? E na cirurgia plástica, sempre é com os objetivos mais voltados para o pós-operatório, para a contenção do processo inflamatório que é originado após a cirurgia. Então, o que muda mesmo é o raciocínio clínico e a forma de aplicação, mas o material é o mesmo. E há quanto tempo já está se utilizando, então, as bandagens na cirurgia plástica e no pós-parto? É uma coisa bem recente, né? Nem tanto, assim, aqui no Brasil, o que a gente sabe de registro que mais oficial, assim, já faz mais de 10 anos que se utiliza, mas começou a se popularizar realmente, acho que de uns 5 anos pra cá, né, que os cirurgiões começaram a ver a diferença, né, o quanto acelera, a recuperação acelera, entre aspas, né, porque o que acontece é que por uma contenção do processo inflamatório, a gente consegue ganhar alguns dias acelerando a recuperação. Então, aquele processo inflamatório que ficava muito exacerbado, com muita equimose, muito roxo, muito edema, a paciente com muita dor, então tinha muitas queixas, aquilo se perdurava por muitos dias. Então, a fase inflamatória a gente consegue otimizar. O paciente fica uns 7 dias com a bandagem, com taping, né? E quando retira, tá praticamente sem equimose, o edema tá bem controlado. Então, acho que por conta dos benefícios, acabou se popularizando há menos tempo, né? Muitos cirurgiões ainda têm algumas restrições, receio, né? Por conta da pele ficar coberta. Então, a gente tem que ter muita segurança na aplicação do taping para garantir uma aplicação segura para paciente. Mas, no geral, acredito que em torno de 10 anos que já se utiliza inicialmente o taping mais linfático, né? Que depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas, inicialmente, se utilizava mais o taping linfático e depois começou a se ver ele como uma forma mais contensiva mesmo, com aquela cobertura completa da área operada. Sabe, isso que tu falou é muito engraçado, porque quando eu comecei a ver as bandagens em estética, em pós-parto, a primeira coisa que eu pensei, mas como assim esse monte de bandagem uma por cima da outra? Uhum. Porque quando a gente coloca no joelho, por exemplo, passou ali 24 horas, já tá bem ressecado. Às vezes quando coloca no ombro, já tá bem ressecada a pele, aí tu imagina colocando então esse monte de bandagem, uma sobreposta sobre a outra, e numa região até às vezes bem mais sensível. Claro. Uhum. Vai detonar a pele da pessoa. Uhum. Como é que funciona esse processo? Há uma avaliação da pele, da hidratação? Isso. Após a retirada, coloca hidratante monante para melhorar? Como é que funciona? O que acontece? A princípio, o primeiro passo, né, seria a gente fazer um teste de taping, então, para ver se essa paciente não vai desenvolver uma alergia ao produto, né? Embora que todas as marcas com registro da Anvisa no Brasil, elas passam por testes e são hipoalergênicas, né? Mas ainda assim a paciente... Até ali? Até então. Mas pode se desenvolver uma alergia, sim, né? Pela sensibilidade da pele. Acontece que às vezes a pele, após a cirurgia ou no pós-parto, por exemplo, a pele do abdômen está muito distendida, então isso acaba gerando mais estresse, né? Naturalmente a pele já está mais estressada, diminui a barreira cutânea. Então, primeiro um teste de taping e depois as orientações antes da aplicação devem ser de cuidado com a pele, né? Então, de hidratação, tanto com cremes hidratante monante como tópicos. óleo de amêndoas paixão. Exato.
antes da aplicação, muito hidratante e, é claro, hidratação, né, com água. O paciente deve estar com a pele hidratada como um todo, né, o corpo hidratado como um todo. Mas essas orientações fazem sim diferença para o desempenho da bandagem. A gente hoje em dia já tem também de várias marcas cremes de barreira, né? Antigamente tinha menos marcas, mas hoje em dia já tem várias marcas desenvolvendo produtos para preparar a pele para garantir uma aplicação mais segura. Então, os cremes de barreira entram nesse sentido de criar uma película protetora para a pele antes de aplicar o taping. Legal, né? Eu lembro que eu utilizava muito tintura de beijoim. Não sei se tu chegou a conhecer. Nossa, agora tu foi longe demais. Pra segurar melhor a bandagem. Então a gente tinha que mandar manipular em farmácia de manipulação e aquilo era tipo uma cola pra ter uma melhor aderência da bandagem. Tá. Porque a bandagem na nossa, tipo a bandagem top, eu acredito que hoje ainda seja a Tex Gold. Acho que nem vende muito pouco no Brasil porque ela tem um custo muito alto. Mas nos Estados Unidos ela domina o mercado desde sempre, que é a marca do Kenzo. Então essa é a principal. E aí como a gente tinha que pegar as aleatórias, então se colocava essa tintura de beijoim para aumentar a aderência. Caramba. O que acontece é que a paciente também que vai ficar todos esses dias em torno de 5 a 7 dias com taping que ela vai ficar, né? Ela não vai fazer esporte, né? Ela vai estar com a malha. Então, o taping vai antes da malha cirúrgica, né? Então, a malha vai fazer uma segunda cobertura ali que vai evitar que comece a soltar as pontas. Então, assim, o problema de aderência não é um problema, não existe. Porque o que acontece é assim, até as orientações para o banho da paciente, para ela poder tomar banho, poder molhar a bandagem, secar essa bandagem com segurança. Também, claro que mais próximo da retirada, né, do final desse período de 5 a 7 dias, já começa algumas regiões a soltar o taping, mas não é um problema. E ele também começa a perder um pouco a tensão, né, por isso já é o momento de retirada. Mas, inclusive, a gente usa também, tem produtos para remover esse taping de forma menos dolorosa, porque a cola gruda mesmo. E, por exemplo, no esporte a gente usa muito pré-taping. Se utiliza também nos procedimentos de vocês pré-taping? Pré-taping seria o quê? Para preparar a pele antes do taping? Não, é um taping que não tem tanta aderência, mas que ele é um taping muito mais fino, que ele é muito mais poroso, justamente para não ter essa ação tão forte do taping. Não. Não? Qual é a relação fisioterapeuta-médicos? Hoje, como é que funciona? Todo médico necessariamente vai ter um fisioterapeuta ali para esse pós-operatório. Como é que tá essa relação? Já é uma coisa que tu tem os teus cirurgiões? Como é que tá essa relação profissional fisioterapeuta com profissional médico? Então, eu acho que nesse período aí de 10 anos para cá, isso foi sendo muito conquistado, né? O posicionamento do fisioterapeuta com relação ao pós-operatório. Antigamente, quem fazia pós-operatório era qualquer pessoa que sabia fazer uma drenagem linfática. Hoje em dia, a maioria dos cirurgiões já tem consciência de que reabilitação é com fisioterapeuta e que o olhar do fisioterapeuta é muito diferenciado com relação a todo o processo que esse corpo vai passar, né, para essa reabilitação acontecer. Então, eu acho que, naturalmente, conforme a gente foi mostrando competência, a gente fala pela classe mesmo, assim, as colegas que trabalham com pós-operatório de cirurgia plástica, conforme a gente foi mostrando competência, mostrando a diferença do nosso trabalho, a diferença dos nossos resultados, principalmente, garantindo para o médico que assim, ó, a gente está aqui para facilitar o teu trabalho, para garantir o melhor resultado para tua paciente, né? Ao invés de colocar num lugar de que é a minha paciente e eu faço o que eu quiser, né? O fisioterapeuta tem que ter muita noção de que a responsabilidade do médico, como cirurgião, é muito grande. E a gente tem que colaborar para que esse processo ocorra da melhor forma possível, que a paciente fique 100% satisfeita, que não seja necessária uma reintervenção, né? Então, quando a gente tem essa postura junto ao médico e trabalha realmente em equipe com o médico, a gente acaba conquistando a confiança do médico. Então, eu vejo que a gente ainda tem um longo caminho, porque, infelizmente, tem profissionais e profissionais de diferentes áreas que acabam comprometendo mesmo a posição do fisioterapeuta nesse processo por conta de, às vezes, não ter a forma correta de lidar com o processo, com o médico, com a paciente, né? Exige muita responsabilidade mesmo para com todos, tanto com a paciente
quanto com o médico. Eu acho que a gente já chegou muito longe, a gente já conquistou um espaço muito bom, né? Hoje em dia a maioria dos médicos já pede, assim, que seja um fisioterapeuta para conduzir o pós-operatório, então isso já é uma grande conquista para nós. E nem todos os médicos têm na sua equipe, mas se ele não tem, ele vai indicar que faça com fisioterapeuta, né? E muitos médicos já têm na equipe mesmo, já indicam ou já vendem, inclusive no valor da cirurgia, o valor da fisioterapeuta que vai conduzir aquele pós-operatório. Então, acho que a gente já chegou muito longe, mas com certeza ainda tem muito caminho pela frente para conquistar o devido reconhecimento da nossa importância no pós-operatório de cirurgia plástica. Eu entendo perfeitamente porque o esporte passou por isso. Como eu trabalhei sempre na área de traumatortopedia, na área do esporte, lá, logo que eu me formei, tinha muito ainda dessa questão do profissional fisioterapeuta, embora a profissão já esteja na área do esporte há muito, muito mais tempo, ainda tinha muito essa questão do fisioterapeuta esportivo se provar, que ele sabe anatomia, que ele sabe biomecânica, que ele sabe controle de carga e que ele entende de todo o processo, por exemplo, de um pós-operatório de LCA e que não necessariamente ele não estudou o que o médico estudou. E existia muito isso. Hoje eu já vejo que existe uma confiança mútua. O fisioterapeuta esportivo ele já está no pré-operatório, por exemplo, de uma cirurgia de joelho. Os próprios cirurgiões têm os seus fisioterapeutas na maioria das vezes. E que há essa confiança. E principalmente, olha, faz acho que uns 2 anos que eu não recebo mais requisição de médico para fisioterapia dizendo o que precisa fazer. Então acho que aí é uma grande diferença, a confiança do médico no profissional fisioterapeuta, assim como no esporte. A gente já está vendo aí na parte da estética, na parte do pós-operatório de cirurgia plástica. Então isso é muito gratificante para nós, né? E para a classe como um todo. Total. Eu digo assim, essa semana inclusive eu recebi uma requisição de um médico e dizia assim... a paciente me procurou e me mandou foto, né? E dizia assim, fazer pós-operatório com fisioterapeuta, em letras maiúsculas e sublinhadas, em negrito, com fisioterapeuta, de 4 a 8 sessões, e aí entre parênteses, drenagem linfática e terapia manual. E estava 100% correto, né? Porque é exatamente isso. Antigamente poderia ter assim, 20 sessões de drenagem linfática e começar somente a partir do 10º dia. Sabe? Então eu acho que era um médico super bem orientado. Ele não tem uma fisioterapeuta para indicar, provavelmente. Não tinha. Mas ele já sabe que essa é a melhor conduta de pós-operatório, né? Então sim, a gente vai fazer drenagem linfática, mas foi um grande processo, ainda é, né? Explicar para as pacientes de que não é só drenagem linfática, que drenagem linfática é apenas um dos recursos que a gente utiliza dentro de um pós-operatório. Então esse médico mandou assim, e terapia manual. E aí a critério do fisioterapeuta. Sim. Eu achei ótimo, assim, ficou, porque... primeiro pela quantidade de sessões já super adequada, de acordo com o caso, e também porque ele encaminhou para um fisioterapeuta, né? Não é querer fazer diferença mas assim, é como tu disse, o que a gente estudou nos capacita para desempenhar esse papel com mais excelência, né? Para realmente oferecer para o paciente uma experiência diferente de reabilitação e não somente o mínimo, o básico, né? Logo que eu me formei, eu trabalhava numa clínica que atendia muito convênio. E tinham 2 médicos que encaminhavam muitos pacientes. E algumas vezes eles encaminhavam, realizar fisioterapia para o joelho, exercícios isométricos. Tens assim, ó, 20 sessões tudo discriminado. O que eu comecei a fazer, e isso até num primeiro momento me causou uma indisposição com o dono da clínica, eu comecei a ligar para os médicos e dizer assim, ó, recém-formado, cheio de ideias. Eu comecei a ligar para os médicos, o senhor mandou eu fazer isso, quantas eu faço, quais que eu faço. Porque se ele pediu para fazer, eu vou fazer exatamente o que ele mandou. Qual exercício eu faço então? Tá, qual a carga que eu boto? E aí os médicos começaram a ligar para o meu chefe para reclamar. Eu disse, então eles não mandem o que eu tenho que fazer. Se ele realmente não sabe. No final isso foi ótimo. Tem um médico que até hoje me encaminha paciente de joelho por causa disso. Que legal. Porque eu fui, tu quer falar como eu faço, então me diz exatamente como eu vou fazer. Então eu acho que essa troca e principalmente a gente demonstrar conhecimento cada vez nos valoriza mais, principalmente perante aos outros profissionais. Não, e tem outra coisa que é fundamental nesse processo, para toda a relação
colegas de outras áreas, né? Que é o seguinte, ok, beleza, essas são as tuas orientações, o paciente é teu, mas vamos discutir então, né? E não assim, ó, não vou fazer isso porque não é o que eu acredito, eu vou fazer só o que eu quiser. Daí o paciente chega lá no médico e diz, tu tá fazendo tal coisa? Não, o fisioterapeuta não tá fazendo isso. Sabe? Pra quê? Por quê, Exato. né? Se a gente pode trocar uma ideia e chegar num consenso, né? Ou eu vou argumentar e convencer com o meu argumento de que a minha conduta é a mais adequada, e se eu não consigo convencer de que a minha conduta é a mais adequada, algum caminho eu vou ter que seguir, né? Ou seguir a conduta dele, ou entender por que eu não consigo mostrar que a minha conduta é melhor. Sim. Às vezes a pessoa pode ser muito irredutível, mas às vezes a pessoa vai dizer, tá, ok, vou te dar esse voto de confiança. Daí tá na tua mão também de não decepcionar, né? Mas essa abertura de discutir o caso com o médico e de mostrar assim, olha, essa conduta é a mais adequada por XYZ. Normalmente dá certo, né? Porque eu já vejo os médicos muito mais abertos e muito mais cientes de que eles não dão conta de tudo, né? Ninguém sabe tudo. Exato. Então, eles precisam de uma equipe. Inclusive, a tendência que eu vejo agora para atendimentos realmente de excelência, assim, é de equipes multidisciplinares mesmo, com fisioterapeuta, nutricionista pré e pós-operatório, psicólogo, ter todo esse suporte na cirurgia plástica é fundamental, porque Sim. A paciente está entrando num processo ali onde ela vai chegar de um jeito e sair de outro, ela precisa novamente se reconhecer, né, se aceitar nesse novo corpo e passar por um processo, porque antes do resultado final, a paciente vai pra cirurgia plástica achando assim, nossa, vou sair de lá linda, e ela sai... Vou sair a Gisele Bündchen. Ela sai derrotada, né, ela sai assim, que eu digo os primeiros 7 dias, é a semana do arrependimento, onde ela pensa, meu Deus, por que eu fui fazer isso, por que eu fui inventar moda, eu tava bem, daí o marido que tá vendo já diz assim, pelo amor de Deus, tu era linda, tu não precisava de nada disso, pra que tu foi inventar, sabe? A mãe tá desesperada, daí tem uma queda de pressão, a sogra diz que vai morrer, é uma desgraça, né? A primeira semana é complicada, depois começa a vir uma esperança de melhora, daí já começa a aparecer um pouquinho de resultado. Então, é um longo processo até ter o resultado final mesmo de uma cirurgia plástica. Se a paciente não tá com o emocional, com o psicológico muito estabilizado, assim... Aí ela se atira, porque daí ela come pra compensar toda essa ansiedade, né? Ela fica com o psicológico muito abalado. E isso gera um estresse pro corpo, e isso, assim, falando fisiologicamente mesmo, né? Um estresse que atrapalha a cicatrização, atrapalha a redução do edema, todo o processo que a gente precisa que o corpo esteja estabilizado pra acontecer, não vai acontecer da melhor forma possível, porque o paciente não tá em condições disso, né? Então... faz parte do processo todo ter um atendimento, uma atenção, um olhar do paciente como um todo, assim, de toda a equipe, né? E aí eu entro de novo. O médico às vezes não dá conta de dar toda essa assistência, né? Não tem como. Então a gente também entra nesse momento de dar um suporte, que é aí o que eu digo que o fisioterapeuta se diferencia quando ele tem esse olhar, de somar na equipe e não de dizer, não, esse paciente é meu, eu faço como eu quiser. Acho que essa é que eu acho que o fisioterapeuta ele já vem de uma formação multidisciplinar, multiprofissional. Uhum. Normalmente nosso instituto ali, como é que eu posso dizer? O nosso núcleo tem sempre envolvido outras profissões, desde a parte acadêmica. Então, na parte acadêmica lá no meu ambiente lá tinha fisioterapia, quiropraxia, nutrição, biomedicina. Então a gente já está envolvido com essa questão multidisciplinar desde antes, né? Mas o que eu acho que às vezes a gente na ânsia de querer provar alguma coisa, né? Ou de se firmar como profissional, a gente acaba se atrapalhando mesmo, sabe? E eu falo a gente porque eu também já fiz isso em algum momento, né? E eu hoje troco muita ideia, assim, com muitas colegas, né? Felizmente, hoje em dia, assim, apesar de eu também considerar que eu tô começando, muitas colegas me procuram, como que tu começou? Como que tu fez, né? E eu digo assim, esteja disposta a dobrar o seu ego, esteja disposta a servir as pessoas, né? A servir as pessoas, que eu digo assim, realmente uma preocupação genuína com o melhor para aquela paciente. Porque às vezes o melhor vai ser dizer, não, hoje tu não vai ser atendida, hoje não tem atendimento para ti, né? Hoje, não, vamos ligar pro médico e ver o que ele acha. É isso, vamos pedir uma segunda opinião, vamos decidir junto, né? Então, nesse sentido de estar muito aberto a trabalhar em equipe,
Mesmo que às vezes a equipe não queira, mas você tem que querer. Porque se a paciente chegou até mim, ela é minha responsabilidade também, mas não é só minha. Com certeza. É isso. Então, como que a Tainá foi parar na fisioterapia? De onde veio esse desejo em ser fisioterapeuta, em trabalhar com estética, em trabalhar com cirurgia plástica, com pós-operatório, trabalha com outras coisas? Conta um pouco da tua história pra nós. Geoffrey, câmera nela. A minha história, assim, ó, eu fui uma jovem, criança, meio esportista, assim, eu sempre quis fazer tudo. Então, quando criança eu fiz karatê, eu joguei futebol, handball, vôlei, todas as atividades possíveis extracurriculares eu fazia, sempre envolvida com tudo, assim. Sempre gostei muito de artes marciais e de dança. Então, eu pensava muito que eu precisava fazer alguma coisa que envolvesse movimento, assim. Fiz dança há muitos anos também e... Quando chegou na época ali de decidir o que eu faria, eu pensava que eu deveria fazer alguma coisa relacionada a corpo, a movimento, saúde. Então a minha primeira opção era dança, obviamente, porque eu dancei balé e jazz há alguns anos. Mas pensando também na questão profissional, o leque de oportunidades que isso me abriria, né? Aí comecei a pensar na educação física, até que eu descobri a fisioterapia, que pra mim eu nem sabia direito o que era, né? E aí eu pensava assim, não, fisioterapia e vou trabalhar com criança, neuroinfantil. Essa foi a minha ideia. Daí na época de prestar vestibular, eu fiz 4 meses de cursinho, dando a vida, assim, pensando, tem que passar na universidade ou na federal ou com bolsa em algum lugar, né, pra ter uma bolsa em uma universidade particular. E a minha primeira opção era fisioterapia na URGS, não passei, dei na trave, mas passei no La Salle, que foi onde eu me formei. E passei também pra dança na URGS, mas daí eu já tava ali, não, vamos fazer fisioterapia, que o leque é maior, e fui pra fisioterapia. Mas assim, pra tu ter ideia, eu não sabia nem que fisioterapia eu trabalhava no hospital na época. Assim, eu pensava só na parte de traumato-ortopedia, neuro. Entrei na fisioterapia, assim, me apaixonei, né, no primeiro semestre a gente já tinha prática, então eu fiquei, caramba, é isso, eu nasci pra isso, assim, pra lidar com pessoas, pra cuidar de pessoas, isso sempre foi muito forte, assim, uma paixão. Além, é claro, de trabalhar com o corpo humano, com o movimento, que era uma coisa que já estava super familiarizada pra mim. Então, eu comecei na fisioterapia pensando em neuroinfantil. Durante a graduação, eu me voltei totalmente pra parte hospitalar, então meus grupos de iniciação científica, liga, coletei mestrado, doutorado de um monte de gente, sabe? Trabalhei muito com iniciação científica, tudo voltado mais para a parte hospitalar, reabilitação cardiopulmonar e metabólica. E a meta era trabalhar na UTI, né? E o meu TCC foi nessa área também, com hipertensão pulmonar, enfim, tudo mais voltado para reabilitação cardiorrespiratória. E acontece que a vida foi indo, me formei, apareceu uma oportunidade de emprego, porque eu trabalhava na época com pesquisa, e uma médica que eu trabalhava me indicou para trabalhar com uma médica amiga dela, e foi meu primeiro emprego trabalhando numa clínica com uma dermatologista. E eu pensei, só preciso trabalhar, vamos trabalhar, então tá. Horário bom, de segunda a sexta, não vou fazer plantão, e depois eu penso no meu sonho de trabalhar numa UTI. Daí, graças a Deus, daí as coisas mudam, né? E eu me encontrei demais nessa área, porque, na verdade, na faculdade eu tinha até um preconceito, assim, com a parte de dermatofuncional. E quem é meu colega, sempre que me encontra diz, meus professores colocaram, assim, quando eu postei nas redes sociais, colocaram assim, o quê? Tu na dermatofuncional? Porque na época eu era totalmente dizer, não, gente, se quer trabalhar com estética, faça estética. Era o que eu pensava, né? E, enfim, as voltas que o mundo dá. Daí, acabei trabalhando com essa médica dermatologista. E aí, eu vi o leque de opções que a gente tem dentro da dermatofuncional, né? O quanto a especialidade é vasta e o quanto é uma parte muito boa de trabalhar, assim, realmente com beleza, com bem-estar. A gente tem algumas áreas da dermatofuncional mais voltadas para, por exemplo, reabilitação de queimados também. Mas, enfim, é uma área muito ampla. E aí, quando eu soube do pós-operatório de cirurgia plástica, foi isso, logo Sim. depois de formada. Eu pensei, gente, é isso, é tudo que eu preciso. Porque eu vou trabalhar, vou ter rotina em hospital, vou ter rotina em cirurgia, pós-operatório, vou pegar as pacientes bem debilitadas, que eu gostava muito disso na UTI, né? De mobilização precoce, enfim. Então, eu consegui a área que unia o melhor dos dois mundos, né? A beleza e também a parte de reabilitação.
Enfim, aí depois disso comecei a me especializar e fazer cursos bem voltados para a área, bem específicos, né? E sigo estudando. E aí foi isso. Maravilha. E em relação às técnicas que hoje tu utiliza, nos procedimentos tu falou de drenagem linfática, talvez liberação, como que é o processo? Paciente teve alta, vamos dizer assim, chamei, Tainá, tá tudo contigo. Qual o processo, então, que tu utiliza hoje? Tu vai aplicar o taping, tu vai realizar uma drenagem linfática, quanto tempo tu começa a trabalhar a parte de exercícios, se trabalha a parte de exercício, porque hoje a fisioterapia, ela é totalmente voltada a exercício. Então, até acho que tu comentou mais cedo do choquinho, né? Hoje não se utiliza mais, assim, ó, eu espero que ninguém mais utilize choquinho. Tenho más notícias, Tá? Ramiro. Porque assim, hoje eu não vejo mais ninguém utilizando choquinho na minha realidade. O paciente chega e ele vai fazer exercício. Então a gente sabe aí que o melhor tratamento que tem é exercício. Como que funciona hoje dentro da parte que tu trabalha? Tem um protocolo, depende muito de cada paciente. O exercício tá dentro do teu protocolo, como que funciona? Sim. Então, a gente inicia a reabilitação em cirurgia plástica no hospital, antes da alta mesmo. E assim, eu falo por mim, né? Inicialmente a gente via mais o taping como um protagonista, né? E hoje a gente realmente colocou ele no lugar de adjuvante, né? Terapia auxiliar. Terapia auxiliar. É a mesma coisa que o fisioterapeuta esportivo sempre falou. A bandagem. É isso. Vocês usam muito o nome taping, né? A gente usa muito bandagem. A gente, kinesiotape, a gente acabou utilizando a tradução, vamos dizer assim, uma tradução meio fake. E a gente sempre fala, bandagem não é tratamento. Exato. Bandagem é um auxiliar a outros tratamentos. Então a gente sempre deixou isso bem claro, né? Eu acho que assim, por uma questão de posicionamento, assim, de visibilidade, a paciente não sabe o que é fisioterapia, tá? Drenagem, qualquer um faz. Então, o taping acabou sendo o momento da gente se firmar como profissional responsável pelo pós-operatório, né? Porque eu sou uma fisioterapeuta que trabalha com taping. Então, fez parte do processo também, sabe? Inclusive o taping. O taping em si, em cirurgia plástica, a evidência é muito fraca, né? O que a gente tem em tudo. Em tudo. Que é em tudo. A evidência do taping, da bandagem no esporte, ela é muito mais sobre experiência dos atletas que usam e das pessoas que usam do que realmente trabalhos científicos na área. Mas a própria prática baseada em evidência, ela diz que tu tem que ter a tríade. A tríade, exatamente. Então, a experiência conta. E assim, ó, o que a gente já tomou de porrada com conteúdo de bandagem, assim, ó, não tá no mapa. Acredito. Sabe? Mas sabe, o que eu coloco sempre, assim, ó, ok, a evidência é fraca. O que tem evidência mais robusta, digamos assim, é sobre compressão no pós-operatório. Porque a gente sabe que a compressão, por isso que malhas cirúrgicas, placas, espuma, a gente utiliza muito, né? Então, compressão tem evidência. E o taping é um aliado nessa compressão. Exato. É isso. Ele faz parte nesse momento, tá? Então, assim, a reabilitação inicia antes da alta no hospital, onde a gente já vai chegar ali fazendo, por exemplo, a paciente faz uma cirurgia de mama, assim, pra quem nunca teve contato com isso, né? Imagina, faz um corte, né? Coloca pra dentro uma bola de silicone, mexe no músculo, corta o músculo, sutura, costura, enfim, pontos, malha por cima. A paciente fica com a capacidade respiratória um pouco diminuída, né? O volume pulmonar dela diminui, a respiração fica mais encurtada. Então a gente chega, o primeiro atendimento, primeira coisa é isso. Ver a parte respiratória dessa paciente, ela tá em condição de fazer uma reexpansão pulmonar, né? Ela tava em ventilação mecânica para fazer uma cirurgia plástica às vezes, né? Então, ventilação mecânica, no caso, é intubação. Sim, sim. Né? Então, assim, inicia com a parte respiratória, vai fazer exercício respiratório. A gente tem protocolos em cirurgia plástica de reabilitação rápida para prótese de mama, por exemplo, onde a paciente, no mesmo dia, é protocolo, tá? Tá no livro e os médicos precisam de um fisioterapeuta para executar isso. Que a paciente tem que fazer a movimentação livre ainda no hospital. Essa movimentação. Então, existe uma sequência de exercícios descritas, né? São guidelines. Exato. Não são guidelines, mas é a técnica cirúrgica de recuperação rápida
que descreve o protocolo de exercício que tem que ser feito. E isso vai ser conduzido pelo fisioterapeuta antes da alta hospitalar. E o acompanhamento dessa paciente também no pós-operatório, da quantidade que ela vai fazer de exercícios por dia, né? No caso, 3 vezes durante o dia tu vai fazer tais exercícios também. Então o paciente já sai do hospital fazendo exercício. Além dos exercícios miolinfocinéticos, né? Metabólicos. E o quê? Miolinfocinéticos, metabólicos. Essa né? eu não conhecia. Miolinfocinéticos. Exato. Os que previnem tromboses, complicações vasculares, a gente vai fazer no hospital também. Tirar paciente do leito, né? Botar pra poltrona, enfim. Toda essa visão, e aí que eu chego no ponto de novo, toda essa visão de ajuste do paciente como um todo, da questão ventilatória, da questão postural, da questão motora dessa paciente, além do que movimento diminui a dor, né? Então quanto antes eu começo a movimentar essa paciente, dar estímulo motor para ela, menos dor ela vai sentir, mais rápida vai ser a recuperação. E esse é o fato, né? Além do que, é claro, para a questão de cicatrização, é coisa, né? Para a questão de cicatrização, é fundamental que tenha movimento desse tecido. Sim. Movimento da forma correta, né? Eu sempre falo assim, movimento com segurança, porque a gente precisa que a paciente se movimente para que essa pele cicatrize da forma certa. E quando eu falo em cicatrização, as pessoas têm que entender para além de uma cicatriz visível, né? Porque onde tem um trauma cirúrgico vai ter uma cicatriz gigante internamente ali, né? Então vai estar todo o tecido colando novamente. Então, o movimento é fundamental para garantir que essa pele vai colar do jeito certo. Então, exercícios motores, respiratórios, os ajustes de compressão, e aí o taping é um aliado, tudo isso a gente já vai fazer iniciando no hospital. Sim. E a ordem desses recursos, a gente já vai somando ao longo dos atendimentos. Normalmente se faz 2 atendimentos por semana, né? Isso já tá bem, quem trabalha com pós-operatório nesse sentido de movimento, ajuste de compressão, terapia manual, taping, normalmente 1 a 2 atendimentos por semana, e a gente só vai progredindo tudo isso. Então, assim, é muita autonomia para paciente, sim, né? Para que ela saia do centro cirúrgico arrumando o próprio cabelo, lavando o próprio rosto, escovando o próprio dente, vestindo a própria roupa. Coisa que, anos atrás, a paciente fazia botava uma prótese de mama e ficava 30 dias, assim, que nem um dinossaurinho, sem mexer os braços, né? Então, hoje a gente já muda completamente esse cenário para autonomia para paciente, recuperação mais rápida, menos dor, muito mais segurança, conforto, voltar para a rotina, tanto rotina de trabalho quanto rotina de exercícios de forma muito mais rápida e segura para paciente, né? Falou muito em compressão, né? A utilização das bandagens. Já tem alguma coisa sobre compressão pneumática? No esporte está se usando isso para tudo, né? Não tem evidência, mas todo mundo sabe que o efeito é um efeito muito bom. Não sei se já usou uma bota pneumática, por exemplo. Sai, parece estar pisando nas nuvens. Já tem alguma coisa, algum estudo, alguém utilizando compressão pneumática para pós-operatório, de cirurgia plástica, para alguma coisa nesse sentido? Enfim, assim, de evidência, não sei, tá? A evidência não tem nada. Né? Mas experiência do paciente. Eu vejo que tem algumas colegas já trabalhando na própria clínica, assim, com a reabilitação, fazendo pós-operatório, né? A gente tem as botas de retorno venoso, né? Que é semelhante, né? Sim. Que a paciente utiliza no hospital, utiliza durante a cirurgia e após a cirurgia, fica durante todo o período que ela tá na sala de recuperação, ela fica utilizando, né? E eu tenho visto algumas colegas iniciando o uso durante a sessão de pós-operatório, tá? O que acontece? Para o retorno venoso, porque assim, faz uma cirurgia, o edema é generalizado, né? Sim. Pode ser só uma cirurgia de mama, vai inchar a perna, vai inchar o pé, então eu acho que assim, é um recurso extra, né? Um recurso a mais. A perfumaria, eu diria, de um pós-operatório, com certeza para a experiência do paciente, para o conforto, acho interessante, mas não seria um fato, assim, um recurso indispensável, né? Claro. Afinal, seria mais para somar mesmo. Tem algum recurso indispensável ou a Tainá só com as mãos e com seu conhecimento consegue fazer um excelente pós-operatório? Tá, não a Tainá, porque daí seria muita falta de modéstia, mas o fisioterapeuta é claro, contando que a paciente vai estar utilizando malhas e placas, tá? Sim. Mas o fisioterapeuta tem total condição, tendo capacitação e raciocínio clínico para conduzir um pós-operatório de excelência, praticamente sem recursos, assim, não penso em nada indispensável. Eu não tinha laser e trabalhava sem laser, trabalhava bem.
Hoje em dia a gente tem um vasto conhecimento sobre coberturas para, por exemplo, cicatrizes, abertura de ponto. Ixi, tem muita coisa, sabe? Sim. A gente tem laser de baixa potência para fazer no pós-operatório. Mas assim, não penso em nenhum recurso indispensável além de compressão. Então, a compressão é fundamental. E aí, a terapia manual, que é o que a gente vai fazer, né, também entra nesse sentido de fazer uma modulação, um ajuste do ambiente mecanobiológico para que essa cicatrização ocorra da melhor forma possível. Isso precisa ser conduzido, né, como eu digo assim, a compressão vai ser a minha mão contigo 24 horas, então tem que estar adequada. Tem que estar com a malha adequada, com a placa adequada, com as espumas, enfim, com tudo ajustado da melhor forma possível. Isso o fisioterapeuta tem que fazer o acompanhamento bem de perto, porque a nossa sessão vai ser o ajuste mesmo, assim, né? Então eu acho que não vejo nenhum recurso indispensável. O fisioterapeuta quer trabalhar com cirurgia plástica, tem que saber pensar, tem que saber raciocinar, tem que saber fazer exercício, né? E não precisa de muito recurso, tem que... O tipo de cirurgia muda no processo de pós-operatório? Por exemplo, tem método que tu coloca, não sei se já não mudou isso, aí tu me atualiza, que colocava por baixo do músculo, tem método que colocava por cima do músculo. Isso muda alguma coisa para o fisioterapeuta ou na prática é tudo igual? Não, muda. Muda, inclusive, assim, o protocolo de recuperação rápida é um protocolo específico. Tem médico que não utiliza esse protocolo. E aí vai ter restrição de movimento. Daí a paciente não pode erguer os braços, né, as mãos acima da cabeça. Tá. Então, assim, por isso que é tão importante o alinhamento com o médico, né? Por exemplo, fez uma cirurgia de abdômen, mas o médico não fez uma abdominoplastia completa, mas fez plicatura de músculo. Então, ok, a gente não pode fazer exercício hipopressivo durante determinado período, porque aquele abdômen, os retos abdominais foram costurados, né? Então, assim, a conduta da cirurgia vai sim ditar o que a gente pode ou não pode fazer. E aí entra o nosso raciocínio, né? O que é seguro fazer com essa paciente, o que não é seguro fazer com essa paciente. Sobre as técnicas de mama, são as mais populares, assim. Mas se fez uma mastopexia, se fez uma mastopexia com prótese, se fez uma prótese de recuperação rápida ou uma prótese convencional, vai mudar, sim, as nossas condutas, o que a gente pode fazer com essa paciente com segurança. Teve algum caso que te tirou o sono, que estava complicada a reabilitação, que foi mais difícil, que tu teve que... Enfim, alguma coisa que foi mais complicada? Olha, eu acho que logo que eu comecei... Como é que tá o áudio aí? Tá bom. Alô, o meu não tá cortando? Não. Tá. Logo que eu comecei a trabalhar com pós-operatório de cirurgia, todos os casos me tiravam o sono, assim, porque tinha muita preocupação de como essa paciente vai ficar, assim. Também, para quem nunca teve contato com pós-operatório de cirurgia plástica, as pacientes podem ter muitos casos de hipotensão nos primeiros dias, né, de queda de pressão. Enfim, pode ter abertura de pontos, pode ter deiscência de cicatriz, pode ter complicação, pode ter infecção. São vários cuidados que a gente tem que tomar, né? E nos primeiros momentos eu perdi o sono por vários pacientes. Hoje em dia eu perco, assim, se eu vejo que a paciente teve uma cirurgia muito longa, que aumenta o risco cirúrgico, que eu sei que o pós-operatório dela vai ser mais complexo, que ela vai ter uma recuperação um pouco mais devagar. Mas, assim, normalmente está associada a pacientes que têm abertura de deiscência de cicatriz, que é comum, né? É comum, e a gente tem que manejar alinhado com a equipe médica, então com as coberturas corretas, o tipo de curativos, né? E, enfim, acho que é isso, assim, não lembro de nenhum caso que específico, mas logo no início tudo me fazia perder o sono, porque eu tinha realmente muito preocupada de como é que ia desenrolar aquilo. Hoje em dia a gente sabe que técnicas cirúrgicas são seguras, a anestesia é segura, monitoramento correto do paciente, né? O paciente vai para casa. A alta hospitalar já é com todos os padrões de segurança de que a paciente tem condições de ir para casa, que ela não vai chegar em casa passando mal, mas pode acontecer e a paciente tem que estar bem orientada. E aí entra o fator principal, acho que de todo o processo que o fisioterapeuta auxilia muito desde o pré-operatório, que é a educação do paciente. O paciente estar educado sobre o processo que ele vai passar. Então, tu pode passar por isso, isso. Te prepara emocionalmente, psicológica para tal coisa, né? Sem assustar o paciente, mas também sem deixar ele à parte do que ele tá se expondo, né? Porque às vezes as pessoas não têm noção, nunca fez uma cirurgia na vida, não tem noção do que é uma cirurgia.
E assim, eu sempre digo, o teu corpo não sabe que se tu foi atropelado ou se tu fez uma cirurgia plástica. Trauma é trauma, né? Exato. Lesão é lesão. Então, assim, o corpo vai entrar num processo intenso de reparo tecidual, de fase inflamatória, com todos aqueles sinais de dor, rubor, perda de função. Vai entrar normal, se tu foi atropelado ou se tu fez uma cirurgia plástica. Então, tem que estar ciente disso, né? Mas a educação do paciente eu acho um fator principal, assim, para garantir a tranquilidade de toda a equipe também. Maravilha. Tainá, queria te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje. Fica com mais um convite pra gente voltar e falar de outras coisas, talvez fazer uma troca multiprofissional com um nutricionista, psicólogo, até um médico cirurgião, se for o caso. Legal. Muito obrigado mesmo. Quer deixar um recadinho pra galera naquela câmera lá? O que tu teria a dizer aí para o pessoal que está estudando fisioterapia, o pessoal que está se formando e talvez tenha alguma dúvida sobre a área, ou até mesmo algum paciente, algum futuro paciente que está te assistindo? Quero deixar um recado para fisioterapeutas e futuros fisioterapeutas. Não desanimem. Acho que a gente tem que trabalhar muito para fortalecer a classe de verdade, assim, com um trabalho de excelência. Então, não desanimem de conquistar o posicionamento profissional de vocês. E para futuros pacientes, você vai fazer uma cirurgia plástica, conte comigo, me siga nas redes sociais, Tainá Ramires Físio. E é isso, muito obrigada, eu que agradeço, né, o convite, adorei estar aqui conversando contigo. Acho que é sempre muito produtivo poder compartilhar todas essas experiências, principalmente para quem está começando com cirurgia plástica, e esse é outro recado, para quem está começando no pós-operatório de cirurgia plástica, tenha persistência e disciplina de estudar e entregar para cada paciente que passar por ti a melhor experiência de pós-operatório possível, né? Isso com certeza vai te diferenciar como profissional e garantir o teu reconhecimento. Então, acho que é isso. Obrigada. Pessoal, não se esqueçam de deixar o seu comentário aqui embaixo se você não gostou, se você está pensando em fazer uma cirurgia plástica, se você tem alguma dúvida para Tainá, só deixar o seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se no canal, clica no sininho para sempre receber nossas novidades em primeira mão e em breve a gente está de volta. Valeu! Valeu! Show?